Efetivamente, o esperado aconteceu e o STF vai calar, vai censurar as redes sociais. É claro que eles não dizem isso. É claro que nos discursos nada disso é assim, olha, nós vamos calar vocês. Mas nós conhecemos como funcionam as coisas no Brasil, nós conhecemos o STF, nós conhecemos os ministros, nós conhecemos Lula. Então a verdade cristalina é que as coisas não são assim tão claras. A verdade, o fato e muita coisa é de acordo com o humor, o momento, as necessidades, as aspirações, os desejos e os interesses de quem julga. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Adalex Góes, jornalista que transformo notícias e informações em opinião com um único propósito: ajudar você a sair da bolha. Quero lembrar que plataformas como o YouTube precisam que você curta, compartilhe e comente para que ele possa entregar esse material para mais pessoas. Quando você não curte, quando você apenas assiste, não compartilha, não comenta, a plataforma imagina que não tem relevância alguma, portanto, ela não vai entregar às pessoas. Todo o tempo de pesquisa, o trabalho dedicado para produzir o vídeo, a gente só pede em troca que você faça a sua parte, curtindo, comentando e compartilhando. Obrigado. As eleições estão chegando e você acha que os comunistas iam ficar parados diante do derretimento da imagem e do governo Lula? É claro que não. O braço mais poderoso do sistema, o braço mais poderoso do comunismo, o STF, agiu prontamente para tentar dar uma mãozinha nas eleições 2026 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se nada for feito, vídeos como esse, que são produzidos de forma independente e tratando de temas espinhosos, revelando a verdade absoluta dos fatos, se tornarão cada vez mais escassos e chegará um tempo em que vídeos e informações como essa serão totalmente silenciadas. O Metrópolis diz assim: STF decide por responsabilizar redes sociais. Após ampla discussão e polêmica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as plataformas de internet devem ser responsabilizadas por conteúdo ilícito publicado por usuários, em caso de não remoção de material ofensivo, mesmo sem ordem judicial. Fica mantida a necessidade de decisão da Justiça, no entanto, para os casos de crime contra a honra, conforme previsto no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Por 8 votos a 3, os ministros decidiram pela necessidade de alteração no Marco Civil da Internet, após considerar o artigo 19 da lei parcialmente inconstitucional. Será alterado o ponto que limita a responsabilidade dos provedores de aplicações de internet por conteúdo de terceiros, além de que exigem ordem judicial para a remoção do conteúdo com especificação do que deve ser removido. Na prática, vai acontecer tudo o que nós já sabemos. Na prática, os ministros da Suprema Corte vão calar a direita e vão deixar com que a esquerda fale o que quiser, como aconteceu nas eleições de 2022. Ministros como Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, em algum momento você acredita que tomará alguma decisão que vai atrapalhar o governo comunista, o governo do Lula, ou algo do gênero? Qualquer idiota que use apenas 2 neurônios sabe muito bem qual vai ser o fim disso aí e qual é o propósito disso. Estamos nos aproximando das eleições. A reprovação de Lula é recorde. Cada vez mais, a reputação, a imagem do Lula e do seu governo tem caído absurdamente. E é claro que o STF precisa fazer alguma coisa para calar as fake news. Não são as fake news, são as verdades que incomodam. Já que Lula não conseguiu ter a competência suficiente, melhor, já que Lula não conseguiu dinheiro suficiente para comprar o legislativo e aplicar a censura através do poder realmente constitucional, que é o poder legislativo, o que é que ele faz? Quando o filho mais novo está brigando com o filho mais velho e tem algum tipo de contenda, o que é que eles fazem? Vamos falar com os nossos pais. É justamente o que Lula tem feito. Nas briguinhas em que ele não tem capital, não tem dinheiro, que falta ali, competência financeira, o que é que o Lula faz e o seu governo? Vamos recorrer ao STF, porque o STF a gente tem a certeza absoluta de que
11 sujeitos que estão lá, 11 indivíduos que nunca receberam um voto, decidem o destino, decidem a vida de mais de 210 milhões de pessoas. E como esses 11 têm poder absoluto e estão basicamente quase todos nas mãos do Lula, é muito simples fazer essa escolha. É só levar no tapetão para o STF e as coisas vão acontecer do jeito que o Lula quer. O Lula pode. Várias vezes eu disse aqui nos meus conteúdos que estava próximo do game over, está chegando o game over, está chegando o fim do jogo. E efetivamente os comunistas já estavam com tudo preparado. Tentaram de várias formas. Lula tentou emplacar, através do legislativo, silenciar canais como o meu, silenciar informações como essas, críticas contundentes, exposição das verdades claras e absolutas. Na verdade, falhou nesse primeiro aspecto, mas Lula tem um trunfo que é, sem dúvida, o melhor de todos. É um as de copa, é o coringa, é a parte mais importante do jogo, o STF. De fato, contra o poder judiciário não há o que se fazer. Lula sabe muito bem disso, e os comunistas sabiam muito bem disso quando arquitetaram controlar o STF, o judiciário brasileiro. Não à toa, esse STF que agora está calando as redes sociais, está calando jornalistas independentes, está calando a população como um todo, é o mesmo STF que tirou Lula da prisão e colocou sentado na cadeira de presidente. Volte um pouco no tempo, volte ao período pré-eleição e você vai se lembrar de tudo o que foi feito contra a candidatura do Jair Messias Bolsonaro. Mais do que isso, veja o que foi feito para silenciar pessoas que traziam informações independentes, jornalistas, influenciadores, canais fortes, pessoas comuns, empresários. Veja o caso, por exemplo, do Luciano Hang, que foi totalmente calado. Veja também o caso de parlamentares como Carla Zambelli, como Nicolas, entre outros. Não se pode negar a eficiência dos comunistas em conseguir e em se manter no poder. Até porque a máxima comunista tem como principal meta o poder absoluto. E nesses casos, os meios não interessam. O que importa, na verdade, são os fins. E o fim é sempre o poder. Mesmo que para isso tenha que mentir, manipular, matar, corromper, independente do que é preciso que seja feito, os comunistas farão. E talvez essa seja a principal diferença entre esquerda e direita. Não há limites para a esquerda. Não há princípios na esquerda. Tudo é subversão. Eles são capazes de fazer tudo e qualquer coisa, diferente da direita, que tem princípios estabelecidos, que tem limites estabelecidos. Pense um pouco. Se você tentar puxar na sua memória, você vai lembrar o que aconteceu com o ministro Teori Zavascki. Se você não sabe quem é Teori, eu te ajudo a lembrar. Alexandre de Moraes está no lugar do Teori Zavascki. Ele foi o responsável por fazer com que os processos contra Zé Dirceu e Lula andassem, e ele foi o principal responsável justamente pelo resultado final da condenação e do encarceramento do atual presidente da República. Agora eu te pergunto, onde está Teori Zavascki? Qual foi o seu destino? Puxe um pouquinho mais. E se você não lembra, eu vou te ajudar. Busque na internet, coloque lá, Toffoli com olho machucado. E você vai ver o que é que vai aparecer lá na aba de imagens. Há pouco tempo atrás, a imprensa noticiou que as facções que controlam o Brasil hoje, em especial uma delas, e você sabe a qual eu me refiro, PCC, entrou em contato com o ministro da Suprema Corte, o Nunes Marques. Segundo a informação que foi passada, eles queriam dialogar com o ministro da Suprema Corte, Nunes Marques, e ele disse que não conversava com eles, que não dialogava com eles. O ministro Cássio Nunes é um dos últimos a entrar no STF. Ele, juntamente com Mendonça. E o assédio por parte do PCC foi com um dos mais recentes ministros da Suprema Corte, o que talvez faz com que a gente se questione, e é só uma pergunta, e talvez eu ainda consiga fazer essa pergunta nesse vídeo. Será que há algum tipo de assédio, alguma informação, alguma mensagem, algum tipo de proposta chegou a algum dos outros ministros da Suprema Corte? Ou será que chegou a todos eles?
ou não chegou a nenhum. Enfim, o fato é que quando você faz a análise das decisões tomadas pelos ministros da Suprema Corte, muita coisa fica realmente em dúvida. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes soltou um sujeito que foi preso com 500 quilos de cocaína. Não é natural que um sujeito preso com 500 quilos de cocaína saia com tranquilidade de um processo judicial e da prisão. Por muito menos, pessoas estão sendo presas no Brasil. Veja, por exemplo, o caso da Débora, que escreveu Perdeu Mané numa estátua e que, por conta disso, está presa. Mas um sujeito com 500 quilos de cocaína, naturalmente, consegue sair pela porta da frente da justiça brasileira. Você acha que faz algum sentido que o PCC, não só os membros, né, mas os chefões do narcotráfico brasileiro, será que eles conversam, têm interlocutores, trocam algum tipo de informação com ministros do Judiciário brasileiro? Se o assédio ocorreu com o ministro da Suprema Corte, será que é a primeira vez? Outras tentativas já foram feitas com outros ministros? Veja só o que diz essa matéria aqui. Pelo menos um integrante da cúpula do primeiro comando da capital, PCC, tentou, sem sucesso, diz a matéria, aproximar-se do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, por meio de emissários que voaram até Brasília e pleitearam reuniões com um membro da mais alta corte do país. Todos os detalhes da investida fazem parte de uma minuciosa investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo. Em 683 páginas recheadas de quebras telemáticas e imagens extraídas de celulares apreendidos, o procedimento investigatório criminal chamado PIC, tocado pela GAECO, revela como o faccionado Rodrigo Felício, o Tiquinho, dribla todas as camadas de proteção da Penitenciária de Segurança Máxima Presidente Venceslau II, no interior paulista. É mais do que chocante, é bem pior do que isso. O narcotráfico hoje consegue eleger vereadores, prefeitos, quem sabe governadores, quem sabe juízes, quem sabe ministros, quem sabe presidente. O fato é que o Brasil já há muito tempo, com as suas políticas de proteção paternal à criminalidade, aos criminosos, sobretudo aos narcotraficantes, já se tornou um narco-estado. Há muito tempo as leis não funcionam para os traficantes, por alguma razão, e eu não sei dizer para você qual é essa razão, mas você deve imaginar. E claro que Bolsonaro é a pedra no sapato desse sistema. É claro que um conservador voltar ao poder é colocar uma interrupção, como já aconteceu em 2018, ao qual o sistema, os comunistas e os narcotraficantes não estão dispostos a ficarem 4 anos de atraso, perderem muito dinheiro, poder e influência. Portanto, sim, eles são capazes de fazer qualquer coisa e eles farão tudo o que for capaz, tudo o que for possível e até o impensável, para não permitir que novamente um conservador, alguém de direita, um puro sangue ao estilo Bolsonaro, volte a governar esse país novamente, mesmo que isso signifique tirar a vida dessa pessoa.